Hoje de manhã nós falamos sobre o anticristo, capítulo 13. Eu quero ler o capítulo 14, pastor Felipe já nos adiantou até o verso 5, e nós vamos retomar a partir do verso 6. Vamos fazer a leitura. Estamos numa sequência de estudos do Apocalipse. Não é tão fácil, nós sabemos, para nós pregadores, porque cada domingo nós temos gente nova, né? Hoje de manhã foi inusitado, né? Porque nós temos pessoas que sempre estão vindo e muitas vezes não estão seguindo a sequência conosco. Então nós precisamos ter um pouco de paciência e estudar. Vamos abrir versículo número 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, a cada tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos descortine as maravilhas da Tua lei, as maravilhas dos Teus fundamentos, princípios e dos Teus oráculos. Que o Senhor edifique o nosso coração e que saiamos daqui alimentados e apacentados pelo Cordeiro de Deus, o verdadeiro supremo pastor das nossas almas. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Você pode sentar. É sempre bom lembrar, a essa altura do campeonato, do estudo de Apocalipse, que não existe nesse livro aquilo que os dispensacionalistas gostam muito de estudar. O grande perigo do estudo do Apocalipse reside quando nós lemos o livro achando que ele tem uma sequência. O capítulo 14 não é uma sequência do 13. Não é uma sequência do 12.
O que acabamos de ler agora, nesse capítulo 14, reaparece em visões no capítulo 16. E essas mesmas visões, trazidas no capítulo 14, ressaltadas no capítulo 16, elas culminarão em um ápice no capítulo 19. Na verdade, é um escopo de visões. É um conjunto de visões que João teve, e a cada momento que nos aproximamos do fim dos tempos e das eras, nós caminhamos para o ápice. E as visões, elas são repetidas. Por exemplo, nós terminamos a leitura agora sobre o lagar. Esse lagar aparece no capítulo 16. Esse mesmo lagar, onde vidas serão pisadas, parece uma palavra pesada, até fez poema, né? Rimou. Essa expressão de vidas que foram esmagadas no lagar da ira de Deus, Isaías 63, essa cena reaparece de uma forma como ápice no capítulo 19 do Apocalipse. Portanto, nós precisamos ter um pouco de paciência e desmantelar da nossa cabeça o raciocínio de algumas correntes escatológicas que estudam esse livro como uma sequência de fatos. Um dia desse, recentemente, eu ouvi uma pessoa falando na internet, né, dizendo que nós já estamos aí em breve para receber os selos. E daqui a pouco vão chegar as trombetas. Eu falei, mas como é que ele sabe do roteiro? Nós não podemos afirmar quando os selos já caíram ou vão cair. O que nós estamos vendo hoje é que a misericórdia de Deus está disponível. Mas quando as taças da ira de Deus chegarem, não haverá mais misericórdia. Durante todo esse tempo, Deus tem ofertado aos homens a graça. E esse capítulo me interessa muito, ele é muito promissor, porque para os dispensacionalistas, eles acham que Jesus virá, trará um reino de paz sobre a terra e levantará os eleitos para pregar o evangelho às nações. Mas esse roteiro não é muito bem o roteiro do Apocalipse. Alguns acreditam que na vinda de Cristo, na corrente dispensacionalista, ele virá, pacificará a terra, reinará aqui na terra e ainda nações estarão aqui governando, nações ímpias, que depois serão julgadas como Gog e Magog, e nesse período a igreja, os eleitos, pregarão o evangelho. Não é bem isso que Apocalipse nos afirma. E por que estou falando isso? Porque nós vamos começar hoje trazendo no capítulo 14 essas vozes que aparecem no verso 6, acompanhem comigo, e no verso 7. Uma outra voz no verso 8, e como foi dito domingo passado, essa voz sai do altar. Além disso, uma outra voz sai do versículo 13, e eles começam a falar sobre a ceifa, sobre uma vindima, a colheita, no verso 17, do juízo de Deus, mas também é a hora da queda da Babilônia. É a hora da ira de Deus. É a hora do lago de fogo de enxofre. É a hora da foice, para ser cortado o cacho, os cachos serem cortados e trazer a colheita. Esta é uma hora importante para o planeta. É nesta hora em que os juízos serão lançados e quando chegarmos no capítulo de número 16, os flagelos. Pode ir comigo para o 16. Aqui estão as taças da ira de Deus. A partir desse capítulo 16, não esperem misericórdia. A misericórdia estará presente sobre aqueles que abraçaram o Deus da misericórdia. Deus os guardará. Deus os protegerá. No juízo do Egito, enquanto juízos severos vinham sobre o Egito, um após outro,
Deus guardou Israel na terra de Gósen. A misericórdia estava sobre os seus. Entretanto, o juízo aconteceu de uma forma regional sobre aquela terra do Egito, e Deus julgou os ídolos e o estilo de vida que aquele país legou até hoje ao mundo ocidental e oriental. Um dos grandes discursos que saiu ali do Egito foi o ocultismo, o culto aos mortos, o culto aos ancestrais, o culto e a invocação dos mortos. Essa herança está presente até hoje no nosso mundo ocidental e em particular no nosso país. Deus haverá de julgar as nações. Deus haverá de julgar as nações nesse período, e que ainda no capítulo 14 haverá momentos de misericórdia. Mas quando chegarmos no 16, estou pensando em deixar para o pastor Felipe. Brincadeira, sempre provoco ele que eu vou deixar com os piores, não os piores, né? Os capítulos mais difíceis. Não existe pior, porque a palavra de Deus não é pior em nada, ela é a palavra pura de Deus. Mas os textos difíceis, que nós não gostamos de ler e de abraçar. Infelizmente, há uma parte da igreja que acha que ela já foi arrebatada a essa altura do campeonato. Eu costumo que quem quiser ser arrebatado nessa hora vai perder o melhor momento. Porque haverá, é igual filmes de cowboy da década de 70, mocinhos e bandidos. Haverá o anticristo, mas haverá o nosso Cristo vencedor que virá. Haverá batalhas, como nós acabamos de cantar, virá para reinar com aqueles que viveram em guerras. Guerra contra a carne, guerra contra os ditames do mundo, guerra contra os valores podres e vis desta sociedade que vivemos. Guerra contra os principados e as potestades que tentam impedir a igreja de avançar no reino de Deus. E no meio dessa pandemia, as trevas têm usado das mentes dos homens, da mídia, para gerar medo na sociedade, medo nas pessoas, prisões nas pessoas, para que o evangelho não avance. Mas a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós precisamos entender que esses dias são maus. E mesmo estando aqui, nesse lugar físico, você que está em casa, no grupo de risco, vamos lembrar do livro de Esther. Quando Mardoqueu avisa a sua sobrinha e diz para ela: se você ficar calada onde você está, Deus poderá te arrancar da posição que você está e te dar livramento de outra parte. Eu vou para minha casa e a senhora fique no palácio e vamos orar juntos para que Deus nos dê livramento. E no dia 13 do mês de Adar, Deus inverteu a lógica. E aquilo que era para matar os judeus, Deus deu uma insônia no rei Assuero. E esse rei vai se levantar até como instrumento de Deus para tentar reverter aquele ato que ele mesmo foi obrigado a assinar através de um homem do mal chamado Ramã, inimigo do povo judeu. É uma história belíssima, a história de Esther. Em nenhum lugar do livro de Esther o nome de Deus aparece. E a sensação que nós temos nos dias de hoje, nessa pandemia, como alguém me disse recentemente, o silêncio de Deus nestes dias que estamos vivendo. Mas a Cassiane diz que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. E Jesus disse em João: meu Pai trabalha até agora. E essas horas em que o planeta está numa densa escuridão, Ele nos deu um parâmetro. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho no meio das trevas. E quando Deus está em silêncio, nos sinais, prodígios e maravilhas e abalos, não se esqueça, Ele fala-nos através da sua palavra. E nessa pandemia, ainda que reclusos em casa, ainda que aqui dentro somos uma minoria e muitos tomados pelo medo, Deus vai nos dirigir e nos guiar.
E o povo que conhece ao seu Deus, Daniel capítulo 12 nos diz, se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece ao seu Deus. Podemos conhecer a religião cristã, podemos frequentar anos de igreja e não conhecermos a Deus. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 14, vamos ver o que Deus trará nestas vozes. Alguns aspectos que nós queremos trabalhar hoje, e esse me encanta, o versículo 6, Deus levantará o evangelho eterno para ser pregado. O versículo 6 diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Não é um evangelho novo. Não é um evangelho inovador. Na verdade, o grande problema da igreja não é ela. O problema está no evangelho que ela prega. Nós às vezes estamos vendo pessoas mudando de igreja. É um turnover, em inglês é uma rotatividade. Por que tanta mudança de igreja rápida? Eu conheço pessoas que em um ano elas ficaram em 5 igrejas. Porque o problema não está na igreja. O problema está no evangelho que a igreja prega. O problema está no evangelho da autoajuda. O problema está no evangelho que mercadeja a fé. O problema está no evangelho que exalta o homem, que traz o show, o espetáculo para essa plataforma e menos a glória da palavra de Deus. O problema está em um evangelho muito raso, muito superficial, mas nos últimos dias, antes do juízo de Deus, Deus levantará uma igreja gloriosa que pregará o evangelho da última hora e será o evangelho eterno. O evangelho puro, o evangelho de Romanos, que Martin Lloyd Jones pregou 12 anos Romanos no púlpito em Londres. A igreja contemporânea não sabe o que é o evangelho, ela sabe muitas vezes o que é aceitar Jesus. A igreja prega hoje um evangelho raso, superficial, um evangelho muito mais voltado para aquilo que Deus pode fazer e não naquilo que Cristo já fez na cruz por nós. A primeira bênção do evangelho não é material. A primeira ação de Deus na nossa vida está em Romanos capítulo 1, que o evangelho revela a justiça de Deus. Deus nos tornou justos, justificados, e para nos tornar justificados, seu Filho foi condenado. Se tornou separado de Deus. E da hora que fomos justificados, fomos perdoados dos nossos pecados, fomos adotados na família de Deus, fomos reconciliados com Deus, fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, fomos regenerados, olha quanta bênção, redimidos, resgatados. Isso tudo está em Efésios 1. Até aqui eu senti um amém muito vago. Porque se eu chegasse aqui afirmando nesse microfone que tenho revelações para entregar, esse santuário aqui não daria. É um evangelho que só busca as profecias particulares. É um evangelho que não está interessado no plano de Deus, cosmos, muito mais amplo. Um plano que revela que foi criado o evangelho antes da fundação do mundo. É um evangelho que quer resolver os meus problemas, as minhas necessidades terrenas, mas ele não pacifica o meu coração. Eu não tenho paz. Martinho Lutero foi um grande reformador. Veio de uma linha católica agostiniana, cumprindo as penitências conforme as regras do catolicismo medieval. Tudo o que ele queria era ter paz. Basta assistir ao filme Lutero, que foi lançado através de uma obra dos Estados Unidos com a Alemanha em 2004, disponível no Netflix. Ele buscava paz, ele cumpria as penitências, as rezas, as novenas, as obrigações, mas ele queria paz. Quando ele estava
lendo e traduzindo do hebraico e do grego para o alemão, o vernáculo, a sua língua. Ele se deparou com Romanos capítulo 1. Que na verdade é o grande texto que Paulo traz de Abacuque, o justo viverá pela fé. Quando ele chega em Romanos capítulo 5, verso 1, Martinho Lutero, aquele monge agostiniano, descobre que justificados, pois, em Cristo, nós temos paz com Deus. É interessante ver que muitas pessoas estão nos corredores das igrejas, nas cadeiras das igrejas, há décadas, e elas não tiveram essa experiência de novo nascimento. Isso mostra que o grito de Lutero na Alemanha, no dia 31 de outubro, que não é dia de Halloween, nem dia das bruxas, é o dia em que as 95 teses foram apregoadas na Catedral de Wittenberg, na véspera do dia de Todos os Santos, na antivéspera do dia de finados, do culto aos mortos. Ele, de uma forma provocativa, coloca as teses na porta da igreja para que os cristãos leiam e examinassem as Escrituras, e conferissem com as Escrituras que a maior autoridade na igreja não é bispo, não é pastor, não é papa, é a palavra de Deus que é suprema. E apesar dessa verdade ter sido ressaltada há 500 anos atrás, a igreja brasileira ainda está muito capenga e andando como uma adolescente mimada, buscando mimos para entrar num culto de entretenimento, mas não entra na presença de Deus, como nós falamos domingo passado, com ousadia no Santo dos Santos. Eu não estou falando de você, você não é capenga, você é filho de Deus. Eu estou falando de uma parte da igreja. Eu estou falando de uma parte da cristandade. Eu não tenho dúvida que o evangelho eterno será. Por que ele é eterno? Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, o evangelho desde os tempos eternos. É nessa hora que nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque Romanos capítulo 1, desde os tempos antigos, Tito e Timóteo, Paulo fala o evangelho desde os tempos eternos. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Deus não foi pego de surpresa da arapuca de Satanás tentando destruir Adão e Eva. Adão e Eva transgrediram, Deus já sabia, mas desde a eternidade Deus traçou um plano, como diz o Ministério da Renascer, um plano perfeito. Um plano perfeito traçado para mim e para você. E naquele plano perfeito, na eternidade, o Filho disse ao Pai, eu irei. E o Pai anuiu, e os dois concordaram. E no momento certo, como disse Paulo em Gálatas, capítulo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, na plenitude dos tempos, nascido de mulher. Esse é o evangelho eterno que Deus vai levantar. E eu quero dizer, eu quero fazer parte dessa cena com você. E nós vamos em breve, quando as autoridades nos liberarem dessa fase azul, que eu estou chegando, eu quero a fase azul, não quero a verde, para a gente ir para a praia, pregar o evangelho, para a gente ir para a praça, para a gente ir para as ruas, o pastor Felipe está até assustado, da fase azul, pregar o evangelho. E não podemos. Ontem mesmo uma loja em Belém do Pará foi aberta, estava lotada, ali não é isolamento, ali é ajuntamento. E muitas coisas foram liberadas. Parece que o vírus só está na igreja e nas escolas. E nós começamos a entrar nesse fluxo, nessa maré, e nós precisamos entender que a hora está chegando. E eu não sou nenhum alienado, não distorça as minhas palavras. Eu também uso máscara, eu também tenho cuidado, eu também chego no grupo de risco, mas eu tenho que entender a coisa. Os dias que estão à nossa frente são dias decisivos. Decisórios. Sabe por quê? Porque nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou Deus nos guarda, ou Deus não nos guarda. É uma questão de fé.
É lógico que eu tenho que lavar as mãos, é lógico que eu tenho que usar a máscara, é lógico que eu tenho que ter os procedimentos, é lógico que eu tenho que ter um certo distanciamento. Mas é muito mais lógico que os dias que estão chegando, como diz Apocalipse, trarão medo, pavor, e as pessoas ficarão acuadas, amedrontadas, e nós precisamos crer, em nome da fé que temos em Cristo, que o Senhor nos guardará. Nunca te deixarei, nunca te desampararei, eu te guardarei. E quando passares pelo fogo, estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita. Não é a mão esquerda, é a mão direita, porque Deus é direita. O evangelho vai ser restaurado. Versículo 7 diz, dizendo em grande voz, olha que a mensagem do evangelho é muito simples. Temei a Deus, dá-lhe glória. Por quê? Porque o evangelho que está se pregando hoje é dar glória ao sucesso, ao homem, ao ego, à denominação, ao cantor, à banda, à plataforma que os homens criam, ao ministério, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Está chegando o juízo. E é por isso que antes do juízo severo chegar, o evangelho eterno será restaurado nos últimos dias. Meus irmãos, eu converso com as pessoas, eu converso com muita gente. Eu pergunto às pessoas, algumas quando eu falo assim, você sabia que Jesus é o último Adão? Nunca ouvi falar. Você sabia o que é que o primeiro Adão fez? Não. Então, não sabe nada. Você já leu Romanos capítulo 5 para entender o que é o Evangelho? Nós estamos estudando Romanos aqui na terça-feira à tarde, com um grupo de tênis clube, que lá está fechado, e nós trouxemos as mulheres para cá. Você pode vir, se você quiser vir estudar. Nós estamos estudando Romanos. Orem por mim, porque para trazer esse estudo com solidez. Mas há uma sequência. E a carta de Paulo aos Romanos nada mais é do que um aprofundamento sobre o evangelho de Jesus, porque os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não falam do evangelho, da mensagem. É Romanos quem fala. E se você já leu Romanos, pastor, eu já li. Quantas vezes? 2? Não, não é suficiente. 10, está quase lá. 15, está chegando. 20, mais ou menos. Chegar a umas 50 leituras e pegando como os comentários, bons comentários de Romanos, sua mente vai ser outra, acerca do que é o Evangelho. Outra voz que vai chegar à terra, que vai restaurar, esse é muito importante, que vai aparecer no capítulo 18. Por isso que eu estou falando que as visões que estão aqui, elas vão se repetir. Então não é ordem cronológica coisíssima nenhuma, é a mesma narrativa do capítulo 18, caiu a grande Babilônia. Babilônia vai cair. Quem é Babilônia? Para Martinho Lutero, para Calvino, os reformadores, a Babilônia era a igreja de Roma, mas não é. Para aquela época pode ter sido, para hoje não. Hoje, muitas igrejas protestantes não pregam o Evangelho de Cristo e não têm compromisso com Deus. Elas fazem parte da Babilônia. Existem duas Babilônias. Babilônia vem da palavra Babel. Babel é confusão. Confusão doutrinária. Confusão dos homens. Os homens não se entendem. Foi a Torre de Babel. E o grito, vamos ler o verso 8, todos juntos. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria da sua prostituição. Então, o primeiro aspecto é o evangelho eterno sendo restaurado. Segundo aspecto aqui, Babilônia vai cair, a queda da Babilônia. Eu não vou falar porque eu estou ao vivo, mas eu tenho orado há anos para que certos sistemas neste Brasil caiam. Que transmitem valores pela televisão, podres e vis. Esse sistema vai cair.
Tudo aquilo que o mundo hoje é seduzido, a pior tragédia para este mundo será quando aquilo que eles correram tantos anos em prol daquele propósito, a Bíblia diz que no momento Deus vai destruir a Babilônia, que é um sistema de valores, e aquilo que as pessoas tinham apenas como valor básico da sua vida, estas coisas terrenas. Vocês já assistiram aquele filme A Era do Gelo? Como é o nome daquele personagem que eu acho encantado, é um que sempre fica atrás da nós, né? O tempo todo atrás da nós. Já viram lá? A Era do Gelo. Assistam. É de criança, viu, irmãos? Mas tem 1, 2 e 3. Mas aquele filme é engraçado. Quando ele está para pegar a nós, ela sai. E ele vai atrás dela. Vai atrás. E o João diz que quando, no capítulo 19, o Senhor Jesus voltar, que ele destruir esse sistema, as nações vão chorar, dizendo assim: nós corremos anos em prol do sucesso da nossa empresa, dos nossos negócios, do meu êxito profissional, da minha vida, dos meus planos de viagem. Eu quero viajar o planeta inteiro. Eu quero viajar, eu quero conhecer todas as praias. Eu quero viver a vida. Vamos viver a vida, vamos gozar a vida. E essa busca desenfreada, esse workaholic, onde o trabalho é o centro da sua vida, essas coisas, elas cairão da noite para o dia. O sistema vai desmantelar. E nós tivemos um prelúdio disso com o início da pandemia. Imagina quando Deus começar, como diz um colega pastor, desligando os disjuntores do planeta Terra. Eu costumo dizer, se vocês lembram, a gente tem que lembrar da história. Alguns anos atrás, caiu um meteorito na Rússia. Eles ficaram sem internet 30 dias. Porque o impacto do meteorito na atmosfera, vidros por todas as cidades toda a cidade foram quebrados. E quando Deus desligar a chave só da internet, como é que esses jovens que não conseguem sair das redes vão ficar? E quando a bolsa de valores despencar, porque ninguém vai conectar os resultados financeiros que estão acontecendo. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu voltei de férias de Maceió, eu soube que a Telefônica, que hoje é Vivo, teve um problema aí de chuva, de relâmpago e tudo, e vocês ficaram 3 dias em Campinas sem internet e telefone. 3 dias. E quando Deus desligar os disjuntores? Essa Babilônia, ela é a religiosa e a política. A religiosa é uma cristandade apóstata. A religiosa é um cristianismo descompromissado. Mas também nós estamos mergulhados em uma Babilônia econômica e política. Os valores que essas duas Babilônias nos ensinam, elas geram na igreja verdadeira a tentação para a apostasia. E Deus diz, e nós vamos ver textos do Velho Testamento que se aproximam disso. Vou pedir que o Rogério coloque na tela Isaías 21, verso 9. É o comando de Deus dizendo, caiu a grande Babilônia. Vamos ler, veja o texto, você que está nos acompanhando em casa. Eis agora, vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, vamos ler juntos, caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados por terra. Ele está falando isso porque o último versículo do capítulo 13, um dos versículos, né, do capítulo 13 diz, quem é como a besta? Porque a besta vai trazer sobre si mesmo, o anticristo, um ídolo, onde o homem será adorado. E o grande problema nosso de olhar para um versículo como esse é pensarmos que a idolatria são as imagens de escultura apenas. Você sabe quanto é que custa um ingresso de Fórmula 1? Eles estão achando que esse ano está em crise porque eles não vão ser transmitidos no Brasil. Quanto é certos produtos aí que são vendidos na sociedade?
Quantas vezes eu vejo pessoas jovens que falam mal das igrejas, dos dízimos, dos púlpitos, mas elas dão, como eu já vi, para o carnaval lá do Nordeste, como é que chama lá, aquela vestimenta para dançar e fazer parte, abadá. Na minha época, há 30 anos atrás, quando eu estava na universidade, custava R$ 1.500 para entrar no abadá, para ter o abadá. Bem, se você pagou o abadá R$ 1.500, se você ganha 15 mil, seu dízimo é 1.500. Então, só isso aí já demonstra que o teu Deus são essas práticas que estão aí. Porque você é capaz de dar facilmente 1.500 para o abadá. Mas questiona quando alguém dá R$ 50 de oferta na igreja. Que é um absurdo. Porque está sustentando pastores ladrões. Isso mostra a falta de parâmetro. Há certas entradas de boates aqui no Brasil que custa R$ 500, fora o consumo. Ontem mesmo, no Rio de Janeiro, saiu no jornal, de quinta para sexta, houve uma festa, de sexta para o sábado, na verdade. A entrada, a boate estava lotada, R$ 120 o ingresso de cada jovem, fora o consumo. Então, esses valores que são trazidos é Babilônia. E nós damos com a maior naturalidade a essas práticas. E é esse sistema podre e vil que Deus diz vai cair. Não foi só Isaías que falou. Veja Jeremias, capítulo 50, verso 2. Jeremias 50, verso 2. E depois Jeremias 51, verso 8. Anunciai entre as nações. Fazei ouvir e arvorai estandarte. Proclamai, não encubrais. Dizei, tomada é a Babilônia. Bel está confundido e abatido. Merodach, cobertas de vergonha, estão as suas imagens. E os seus ídolos tremem de terror. Em Jeremias 51, verso 8, nós temos também a referência repentinamente. Marca isso na sua Bíblia. Porque repentinamente em 2020 apareceu uma pandemia. Que parou tudo. Que parou o carnaval. Que parou festas, shows. E acredito que os homens também se aproveitaram, os governantes, sem muita sabedoria, porque ninguém entendeu, recebeu isso programado, foi algo que veio repentino. E quando Deus começar a desmantelar o sistema deste mundo? E quando Deus começar a desligar a chave? Preste bem atenção, isso é muito importante. Se eu sou membro de uma igreja cujo pastor prega que nós vamos ser arrebatados, a resposta é muito simples. Eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui, eu vou ser arrebatado, eu não vou estar aqui. Aliás, de vez em quando eu vou para o centro de Campinas de perua, de ônibus. Aí eu estou lá junto ao motorista, aí passa um carro de crente, desses radicais. Aí está lá uma frase assim: em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Aí o motorista nem sabe que eu sou pastor, fala assim: esses crentes são terríveis. Nessa frase, Deus só está pensando neles, em nós, não. E aí, esse é o problema do Apocalipse. Porque se tudo isso vai acontecer com a igreja fora da terra, ela já foi arrebatada, para que eu vou me preocupar? E nessa hora, quem conhece as Escrituras, eu lembro de um rei chamado Ezequias, que quando Deus falou para ele: quem mandou você mostrar os tesouros do seu trono para a Babilônia? E Deus começa a verbalizar que vai trazer juízo sobre Jerusalém e Judá. Sabe o que ele disse? Rei Ezequias, irmãos, ele foi um avivalista. Ele disse: que importa? Já que não vai acontecer nos meus dias, não estou preocupado. Esse é o problema. Esse rei foi insensato. Sabe por quê? Porque dá uma lida na Bíblia quem foi o filho dele. Manassés. E ele deveria ter preparado Manassés para criança, adolescente, governar Israel. E a Bíblia diz que ele não estava nem aí.
e Manassés foi um dos piores reis de Judá, governou 55 anos. E não se assustem, chegou a queimar os seus filhos a Moloque. E levou a nação inteira à idolatria. E um detalhe, quando você ouvir falar do cativeiro dos judeus na Babilônia, há uma palavra de Jeremias que nós estudamos na pandemia, nas lives. Deus disse para Jeremias, o cativeiro da Babilônia será por causa dos pecados de Manassés. Manassés não existia mais, já tinha morrido. Era outro rei, quando a Babilônia invadiu Judá, era Zedequias. Mas Manassés recebeu a promessa de Deus de que ele arrumasse a sua casa, para que Deus pudesse levantar um homem e governar a nação de Judá. E ele não consegue arrumar isso, preparar seu filho. E o próprio Ezequias tem a capacidade de dizer, pouco me importa, não vai acontecer na minha geração. Deus falou que esse juízo não virá. E parece que é mais ou menos esse sentimento, que uma parte da igreja tem um descompromisso com a palavra e acha que será arrebatada e não passará pela grande tribulação. E eu quero preparar o rebanho para que estejamos aptos para viver igual casamento, marido e mulher. Estou com Cristo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na tempestade e na bonança, todos os dias da minha vida. Vamos para a terceira voz. Agora é a condenação dos adoradores da besta. O primeiro foi o evangelho, o segundo foi a queda de Babilônia, o terceiro é a condenação dos adoradores da besta. O versículo 9 diz, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. E eu comentei hoje de manhã, pastor Felipe falou domingo à noite, que é a marca da besta. Para de ficar procurando aí marca da besta, 666, código de barra, chip. Eu acho que não é nada disso. E eu não posso afirmar, porque em nenhum lugar aqui, eu estou olhando para todos vocês agora no meu radar pastoral, eu não estou vendo o selo do Espírito Santo em você. Mas você tem o selo do Espírito. O selo do Espírito está em cada um de nós. Paulo diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo está aí. E quem não tem o selo do Espírito, tem a marca da besta. Então essa ideia do 666, de buscar, você tem uma literatura vastíssima sobre isso, de interpretações. E a minha preocupação é uma só. Satanás também permite essas distrações, para que a igreja fique distraída buscando essas coisas e perca a essência. Uma vez uma pessoa perguntou a mim, pastor, qual é a marca da besta? Eu digo, eu acho que você já está nela. Porque eu conheço a sua vida. Por que você está preocupada com a marca da besta e você já está no seu sistema da besta? Não me diga que você sair da igreja, tirar as meninas da igreja e levar para motel, isso é comportamento de cristão. E você está preocupado com a marca da besta, com esse tipo de vulgaridade e prostituição na casa de Deus? Você está na marca da besta. Você faz parte do sistema da besta. Portanto, o sistema da besta não é algo visível, é algo de valores. É bem concreto. Basta você conversar com uma pessoa numa festa de casamento 5 minutos. Eu já sei se ela é cristã ou não. Você já conversou com alguém em algum lugar e você disse, Senhor, me tira daqui. Tira daqui. Uns papos que nada tem a ver. Pessoas que se dizem até cristãs evangélicas, que não sabem nada. Valores distorcidos. Mulheres casadas de 70 anos que deveriam estar ensinando aos netos o evangelho. Elas estão em motéis e se reunindo em bares e restaurantes, falando para as suas amigas das traições. Isso é absurdo. Eu não estou lá não, mas as irmãs me contam. Quando elas são convidadas para chás.
Que chá é esse, meu Deus? Isso é um bordel. Isso é uma prostituição. Isso é uma falta de vergonha e de temor. Deus falou a Amós: prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Que vergonha eu ser um velho desse com 70 anos, sem vergonha, cínico, e morrer hoje, chegar diante de Deus despido e não vestido da justiça de Cristo. Será uma grande tristeza. Essa marca da besta que eles adoraram diz, verso 10, que também esse beberá do vinho da cólera. E eu quero chamar a atenção para a palavra cólera, ira, no verso 10, e também ainda no mesmo capítulo, ele traz aqui outros versículos sobre a ira. Verso 19, a cólera. Existem duas palavras gregas para ira, cólera, na verdade. Tumos, com TH, e orge. Orge é a ira que parte de uma disposição já tomada. É só você olhar para o livro dos profetas que a ira de Deus já foi anunciada pelos profetas. Porque o dia do Senhor vem. Porque o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. Essa é a palavra orge. Que no Novo Testamento ela é mais usada do que a palavra tumos. Tem aqui em italiano, aqui, é tumos mesmo. Timos. Então essa palavra timos aqui, em grego, ela é uma ira passional. Tem italianos aqui? Quando estão irados assim, aí solta. Aí depois volta. Olha aqui, italiano. Dizem que mineiro também é assim, não sei. Se levanta uma ira, vai lá. Aí depois vai lá e vai pedir perdão. Depois do estrago. Essa é a ira passional. Mas a palavra orge é a palavra de uma ira, de uma disposição de Deus já preparada previamente. E ele já tem estabelecido o momento em que ele trará o juízo. Ele já trouxe anúncios de juízo no Egito e sobre Jerusalém, sobre Israel, através de Babilônia, que eles diziam, isso não vai acontecer. Mas aconteceu. Se você tem dúvida, começa a ler a história de quando a Babilônia destruiu Jerusalém. Os cadáveres, os corpos dos judeus no templo, a forma como os caldeus mataram os judeus. A forma como Roma destruiu o templo de Jerusalém e matou os judeus no ano 70 depois de Cristo. E os judeus ficavam lá afirmando, templo do Senhor, nós estamos no templo do Senhor. E Jeremias disse, parem de falar do templo. Porque o Senhor do templo manda dizer que ele vai destruir esse templo. Não há garantia de estarmos no templo e termos aliança com Deus. E já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não estão presos ao templo, nós somos o templo. E só somos o templo de fato se temos uma aliança com Deus. Porque se dizemos que temos aliança com Deus e comungamos com o pecado, Paulo diz em Coríntios que comunhão há aquele que tem aliança com as trevas e aliança com os demônios, com Deus. Portanto, a palavra timos, além de Apocalipse, ela aparece em Romanos 2,8. Mas essa palavra ira de Deus, que está traduzida aí a cólera, pode buscar aí no verso 10, a cólera. Tem aqui o cálice da sua ira, depois ele fala da cólera de Deus, lá no verso 19. É para nos mostrar que Deus já tomou essa decisão, não impulsivamente, não passionalmente, mas ele tomou uma decisão que já foi programada. E ele tem dado hoje oportunidades para que os homens se arrependam. Chegará uma hora que ele dirá, basta. Veja, por exemplo, o capítulo 14, verso 8, que acabamos de ler aí, da fúria, do vinho da fúria. Outra expressão que aparece, verso 19 também, da cólera, verso 19, no grande lagar da cólera de Deus. Depois o capítulo 15, verso 1,
Vi outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou o quê? Leiam, a cólera de Deus. Não é a doença, a cólera, pelo amor de Deus. É a ira de Deus. E ainda no capítulo 16, verso 19, nós temos a menção disso, 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o quê? O cálice, vamos? Do vinho, do furor, da sua ira. Então, preste bem atenção. A sociedade de hoje só vê Deus como amor. Deus é amor. Quem já ouviu isso? É o mais que eu escuto. Deus é amor, pastor. Deus é amor. Ok. Mas Deus é juiz. E em breve o juiz trará a sua sentença. E ele tem deixado o homem receber essas oportunidades para que o homem não diga que ele nunca as deu. Mas virá uma hora que Deus dirá basta. E não será de italiano, nem de nordestino. Não será uma ira de italiana, nem mineira, nem de nordestino, passionalmente. Será uma ira que já estava predeterminada, estabelecida. Como diz Isaías 24, que os juízos que Deus trará sobre a terra é porque os pecados dos moradores da terra ultrapassaram os limites da paciência e da longanimidade de Deus. É que Deus é muito bom. Graças a Ele por isso. É que Deus é muito misericordioso. E nós podemos aprender isso muito importante. Porque tem muitas pessoas na igreja, e eu tenho medo dessas pessoas, que elas ficam iradas por qualquer coisa. Elas já logo, é um absurdo. Eu tenho vontade de dizer assim, absurdo é o seu cigarro aí, fumando o tempo todo, acabando com seus pulmões. Falando do outro que é viciado no cigarro, no álcool, e é viciado no café. É viciado em pornografia. E nós começamos, às vezes, a ter certos comportamentos de julgar as pessoas, e, na verdade, Deus também olha para as pessoas com misericórdia e compaixão. Ele tem dado oportunidades. E Ele está se referindo muito mais aos ímpios, aos maus. Chegará uma hora em que Ele dirá, basta. E nós estamos avançando para esse processo da ira de Deus, da cólera da ira de Deus sobre essas questões. Bem, o quarto aspecto aqui é as bem-aventuranças dos que morrem. Vamos para o capítulo 14, verso 13. É apenas um versículo. Então ouvi a voz do céu dizendo, escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem aonde? No Senhor. Sim, diz o Espírito. Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essas obras não são obras de caridade. Essas pessoas que morreram são os crentes, são os cristãos, são os remidos, os resgatados, que ao longo da história da igreja têm sido mortos por Roma, pelos grandes impérios, pela própria igreja cristã que mandou matar cristãos que pensavam contrários à igreja apóstata e corrupta da Idade Média. E essa narrativa do capítulo 14, verso de número 13, diz, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Porque os que morrem no Senhor já estão ressuscitados com Cristo, porque o salário do pecado é a morte, e mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e a morte não tem mais poder sobre esses cristãos. E eu não estou falando da morte física, estou falando da morte eterna. Apocalipse diz no capítulo 2, bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Mas não são bem-aventurados aqueles que participam da segunda ressurreição. Porque a primeira ressurreição, ela já aconteceu conosco. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. Quem está aqui em Cristo Jesus, que já provou da aplicação da obra de Cristo na sua vida, a morte de Adão, a sepultura de Adão e a ressurreição com Cristo Jesus, demonstrada no batismo, levante a mão.
Então você já passou pela primeira ressurreição. Mas você não se alegre em querer participar e nem se arvore da segunda, porque só participa da segunda quem não abraçou o Evangelho. Apocalipse diz no capítulo 20 que todas as pessoas que viveram na terra, que não entregaram suas vidas a Deus, que não tinham uma aliança com Deus, a Bíblia diz que o mar vai entregar os seus mortos, que a terra vai devolver os seus mortos, que os livros, que não é o livro da vida, os livros serão abertos e as obras de cada um serão manifestas. E essa segunda ressurreição é que Deus vai levantar todos os mortos para dizer: eu te dei um corpo, eu te dei uma beleza, eu te dei um corpo bonito, eu te dei sabedoria, eu te dei inteligência, eu te dei recursos para administrar aí as empresas, você é um grande executivo, mas em nenhum momento você dedicou a sua vida para a minha glória. Com tantas coisas que eu te dei, tantos talentos, você canalizou tudo isso para essas coisas terrenas do mundo da Babilônia. E a Bíblia diz que as obras de cada um serão manifestas nos livros, diferentemente daqueles que já ressuscitaram com Cristo e que já estão no livro da vida com seus nomes. Aleluia. Não estamos falando isso com ar de arrogância, porque na sabedoria divina tem milhares e milhões lá fora que Deus também os alcançará e os trará para o seu reino em breve. Portanto, bem-aventurados os mortos. Então aqui seria o número 4, as bem-aventuranças dos que morrem em Cristo. No capítulo 14, verso 11, nós temos os ímpios que serão atormentados. Veja o capítulo 14, verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta não têm descanso, viverão em tormento. Isso para os ímpios e para os justos. No mesmo capítulo, vamos, o versículo 13. Bem-aventurados. Posso ouvir um amém, irmãos? Bem-aventurados quer dizer felizes. Lá eles estão em tormento, os ímpios, e os justos em vida eterna, em paz. E agora nós avançamos para 2 aspectos importantes. Vocês perceberam que ele está falando de ímpios e justos. Ímpios atormentados, justos, resgatados e em paz com Cristo. E agora nós vamos ter 2 visões fantásticas. Uma é uma ceifa, a outra é uma vindima. Vindima é a colheita da vinha, das uvas, das videiras. E essas 2 alegorias retratam o que Jesus falou em Mateus capítulo 13. Quero lembrar do que nós havíamos lido no capítulo 13 de Mateus, hoje à noite, quando o pastor Carlos leu para nós. Vamos para Mateus 13, rapidamente. Eu faço questão de abrir aqui na minha página. Jesus contou a parábola do joio e do trigo. No versículo número 20, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, Satanás, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se na terra. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. E até mesmo dentro da igreja, o joio entrou. Na Idade Média, foi vista uma igreja apóstata, fria, distante de Deus, mas apesar dessa igreja apóstata, Deus tinha um remanescente fiel, marcado pelo trigo, pela semente da palavra. Mas algo remete-nos aos últimos dias. Os servos tentaram arrancar o joio. Eu não sei quem é trigo e joio aqui, eu só espero que tenha aqui hoje à noite só joio. Só trigo, misericórdia. Pastor está louco. Só trigo.
Você sabe a diferença de trigo e joio? Os dois são iguais na aparência. Mas o trigo vai frutificar. E na hora da colheita, o trigo vai fazer isso aqui, com muita licença. O peso do fruto da colheita vai levá-lo pela gravidade à envergadura. O joio está lá. Não tem fruto. Ele tem aparência, ele está junto com o joio, com o trigo, mas ele não é trigo. E essa mudança, nenhum pastor consegue fazer. E tem crente que é trigo hoje. Espero que não se torne joio. Mas tem joio que vem para a igreja só atrás das meninas para namorar. Mas é joio. E se converte. Eu fui uma vez, conversei com um jovem, ele falou, pastor, eu vim para a igreja só para interessado nas meninas. Namorei uma e acabou tudo. E eu conheci o evangelho. Que bom. Você veio como joio. E Deus te pegou. E hoje você é trigo. E quando olhamos para isso, nenhum pastor vai fazer a separação. Mas Cristo separará. E Apocalipse 14 fala isso em consonância com o versículo 30. Versículo número 29 e 30 do capítulo 13 de Mateus. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E é essa colheita que nós estamos chegando em Apocalipse. E agora, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 14, finalizando e trazendo essa ideia muito clara. A primeira colheita que está ali, ela é boa. É a colheita que vai ter o trigo sendo colhido e separado. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, por isso que eu não quero ser arrebatado antes do tempo. O arrebatamento será apenas o momento em que Cristo virá e Ele transformará os nossos corpos na hora da sua descida. Mas eu quero estar aqui na terra, se Ele me permitir, juntamente com você, nem que esteja com 80 anos, 90, durinho de bengala, para sentar na cabeça do diabo. E para ver com os meus olhos a grande colheita de almas que Deus fará nos últimos dias. Quem vai ser ceifeiro aqui? Oh, aleluia. Cadê de novo, pastor Felipe? Cadê os ceifeiros aqui? Aleluia. É você que vai ser um ceifeiro, pregar o evangelho. Melhor profissão que eu acho é a odontologia. Eu sou dentista de formação, mas não exerço. Ô, profissão boa. Dá ali a injeção no paciente, deixa ele de boca aberta, prega o evangelho. Ele não vai poder refutar nada. Ali, tome Jesus. Dá anestesia no molar, premolar e faz a restauração e prega Cristo. O evangelho está sendo pregado. E no capítulo de número 14, olha a ceifa. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, 14, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Eu gosto dessa palavra amadurecer. Meus irmãos, Deus está preparando a humanidade, Deus está preparando uma geração, Deus está preparando uma igreja que vai chegar na plenitude dos tempos. Ele vai criar uma sede nas pessoas, Ele vai trazer um desencantamento das pessoas, dos ídolos, das suas buscas erradas, e nesse momento de ápice será o momento da colheita de almas. E a foice vai estar afiada para a colheita. Eu sei que a hora avança, mas Joel capítulo 3 diz, olhem para mim, Joel 3, multidões e multidões no vale da decisão. E quem conhece a Bíblia, teólogo, sabe disso. Joel 3 é a batalha do Armagedon. É a volta gloriosa de Cristo. A grande batalha. Que não necessariamente será em Jerusalém, fisicamente, o Armagedon.
mas uma batalha cruenta nas regiões celestiais contra o povo de Deus, a Nova Jerusalém, a igreja de Cristo. Outro dia falaremos sobre essa batalha do Armagedon. Verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E agora vem o último aspecto a ser ressaltado aqui. A segunda vinda de Cristo para o castigo final. Eu esqueci de falar o anterior. A ceifa seria a segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. Do versículo 14 ao 16 é a segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. E do versículo de número 17 ao 20 é a segunda vinda de Cristo para o castigo final. E como eu havia dito no início, as visões se repetem. O que está no capítulo 14, do 17 ao 20, é a mesma coisa do 19, quando ele vai pisar o lagar. Vamos ler o versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Só quero lembrar uma coisa. Essas uvas não estão amadurecidas para serem espremidas para fazer um bom vinho. Essas uvas são uma alegoria de que ao serem espremidas, elas receberão o juízo de Deus. Porque agora é a hora das taças da ira e do julgamento de Deus sobre a terra. E os homens provarão da profecia de Isaías 63, eu mesmo pisei o lagar sozinho. O lagar era um lugar onde as azeitonas eram prensadas. E também era um lugar onde as uvas também eram pisadas para extrair o melhor mosto e o melhor suco de uva e o vinho. Mas essa alegoria remete-nos a sangue. E sangue quer dizer morte, juízo. É apenas uma visão que caminha para o seu ápice, no capítulo 19. E o verso de número 19 diz: então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra e lançou-a, leiam, no grande lagar da cólera de Deus. E você pergunta, por que na ceifa não há cólera? Porque lá se recolhem os justos. Aqui se recolhem os ímpios e julga os ímpios. E o verso 20 diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, por volta de 360 quilômetros quadrados. É apenas uma figura para mostrar que numa proporção grande, Deus trará o juízo sobre os maus. Não se esqueçam de que uma das perguntas em Apocalipse que os cristãos fizeram a Deus: até quando, Senhor, o Senhor fará justiça? Até quando? Quantas injustiças neste país, nas nações. E é nessa hora que você precisa respirar fundo. E ao invés de ler um texto como esse para questionar a Deus, lembre-se das injustiças. Lembre-se das práticas abomináveis que até hoje, nas caladas da noite e do dia, os homens têm se enveredado. E esse momento de juízo se aproxima. E eu finalizo com Isaías 63 e convido o Ministério de Louvor a chegar aqui. E nós vamos cantar essa última canção que nós cantamos com o Ministério. E lembro a você, no capítulo 63 de Isaías, vamos ler. Esse é o lugar do lagar que aparece em Apocalipse 19. O lagar
da ira de Deus. Isaías 63. Vamos ler juntos. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores? Vamos ficar de pé. Que é glorioso em sua vestidura. Veja, ele é glorioso. Ele vem vestido em glória. Que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E alguém pergunta para ele: por que está vermelho o traje? E as tuas vestes como as daquele que pisa, leiam, uvas no lagar. É a mesma narrativa de Apocalipse 14 e 19. Zacarias 14 diz: eu, o Senhor, descerei e julgarei as nações. E quando ele descer, linkando todos os textos, Isaías, o profeta que viu a vinda do Messias na primeira vinda, ele também viu a segunda vinda. E o próximo versículo Deus afirma: eu mesmo, sozinho, sem auxílio de mãos, pisarei o lagar. Verso de número 3, vamos ler. O lagar, eu o pisei sozinho. E dos povos, nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira. No meu furor, as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança, da ira, orge em grego, cólera, foi colocado como uma disposição minha para no momento certo julgar o pecado. Esse dia está próximo, igreja. Não fique abatida. Levantai as vossas cabeças, disse o salmista, e Jesus falando, porque a vossa redenção se aproxima. O mal será julgado, Babilônia cairá, e ele não será derrotado pelo inimigo. E os seus guerreiros que estão nesta terra, juntamente com ele e por causa dele, pelejarão e seremos mais do que vencedores. Sobre Babilônia, sobre a carne, sobre o diabo, sobre o mundo e sobre o pecado. Vamos adorar ao Senhor, terminando esta mensagem, cantando esta canção de que o Senhor está preparando um grande exército.